Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão e começa nesse momento a nossa resenha com John Coutrin e Ricardo Marques, que já estão por aqui. A resenha começa antes de começar. É redundante, mas é isso mesmo, porque a gente já fica aqui nos bastidores. Durante o intervalo é complicado, porque Ricardo não deixa a gente ficar sério. Ele já começa ali fazendo graça. Ricardo e John, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, Ricardo, boa noite a todos. A resenha começa bem antes no intervalo, né? Tem coisas que são impublicáveis, que não pode falar. Né, Ricardo? Senão a gente nem volta amanhã, né? É verdade. E tem outras coisas também na rádio que a gente não pode falar também. A gente começa lá na rádio 6 da tarde, lá de Difusora News, mas vem para cá falar outros assuntos, não é? Mais boa noite para você, telespectador, nossos amigos internautas também. Você amigo de Caxias, de Imperatriz, de Santa Inês, um abraço para vocês, Santa Inês, região também. Já está também retransmitindo aqui o nosso sinal. Sim. E um abraço para todos vocês também aqui da Grande Ilha, da capital. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio, pelo carinho. Todos os dias a confiança, né, aqui no Tá Na Hora Maranhão. Quem nasce em Santa Inês é o quê? Santa Inesense? Santa Inesense. Ah, pronto. Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo, John, boa noite aos amigos e amigas, telespectadores, ouvintes, internautas, né? É isso que o John falou, né? O que a gente fala em off aqui. Não pode ir pro ar, não. Outro dia a gente estava num falatório danado lá no break da Difusora News, no expediente final, e os ouvintes, ei, estamos ouvindo tudo que vocês estão falando. Ah, meu Deus do céu. O microfone estava aberto. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaz. E só para você ter uma ideia, ele acabou de falar, na hora que a vinheta voltou, ele falou, na hora que ele terminou de falar. Deu certinho. Deu certinho. Rapaz, tu tem sorte, hein? E era do Chaves que eu estava falando. Era do Chaves. O seguinte, vamos trabalhar, minha gente. O prefeito da capital nega que tenha reunido com o presidente do PT para alinhar os planos para as eleições de 2026. Mas petistas asseguram o encontro. John, teve ou não teve essa reunião do prefeito com os petistas? Fala pra gente. Olavo, o prefeito nega, não é? Ele disse que não, isso não procede. Mas é só essa informação de que o prefeito de São Luís estava acompanhado do presidente nacional do PSD, que é o Partido Brad, o Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, e teria ido conversar com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. E lá teriam tratado das eleições municipais, das eleições estaduais do Maranhão, numa possível chapa do Eduardo Brad, que teria o apoio do Lula, e que o PT apoiaria. Isso, gente, o que acontece? Tem um contexto aí no Brasil de alguns estados em que o PT vai fazer aliança com o PSD. Vamos lá, aqui Piauí, por exemplo, lá o PSD vai indicar o candidato a senador, lá na chapa petista. No Ceará também, tem outros lugares, Bahia também há essa possibilidade. E o Kassab o Kassab hoje, ele apesar de ser apesar de ser secretário do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, mas ele tem uma relação também com o governo federal, né? O PSD tem até ministérios. Então há essa relação. Então, em alguns lugares, o PSD vai estar aliado do PT. Mas isso não quer dizer que acontecerá no Maranhão. Por quê? Porque o eleitor do Eduardo Brad é um eleitor conservador, é um eleitor de direita, é um eleitor de centro. O eleitor do Eduardo Brad não aceita uma aliança com a esquerda, com o PT. Então, na minha avaliação, eu entendo que o próprio prefeito tem consciência disso. Os eleitores, ele tem pesquisa, né? Que as pesquisas mostram que não precisa nem pesquisa. O Ricardo hoje estava no post, né, Ricardo? Ouviu lá de uma pessoa dizendo que não aceita essa aliança do Brad com o PT. Lá no programa da rádio, Olavo, mandaram mensagens para o programa também a mesma coisa. Isso não é de agora. Recentemente divulgaram uma foto do Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Partido Brad, com o Brad com a Elisiane. Nós mostramos aqui. Mostramos aqui no programa. E teve reação aqui. E teve reação negativa. Foi. Negativa. O eleitor do Brad também não aceita. Então, assim, é pouco provável. O que pode acontecer?
talvez no segundo turno. Por que essa questão de PT, Brade, Edinho Silva está sendo colocado? Porque hoje os comunistas, os comunas, estão sinalizando a favor do Brade. Sim. A gente viu nessa questão dessa polêmica envolvendo o salário do prefeito Eduardo Brade, lá na Câmara de São Luís. A possível entrada lá no processo de cassação, né? Isso. Todos os comunistas, o pessoal defendeu o Eduardo Brade, não foi isso? Lá na Assembleia, a bancada defendeu o Eduardo Brade. Aí muita gente já entende, não é, que isso seria uma aliança. Gente, não há aliança formada ainda. Nem de PT, nem de comunista com o Eduardo Brade. Talvez há um desejo, não é? A gente vê, talvez, aí os comunistas aí não tendo um acordo com o grupo do governador Carlos Brandão, eles vão ter que procurar um abrigo. O Camarão pode ser candidato? Pode, pelo PT. Pode ser candidato, não é? Mas se ele não for candidato, então eles teriam que procurar um outro candidato. E esse candidato seria o Eduardo Brade. Mas aí já é uma outra questão. Também do Eduardo Brade aceitar essa aliança, já no primeiro turno. Isso pode acontecer no segundo turno? Pode, no segundo turno, perfeitamente. Mas no primeiro turno eu não vejo aliança. O que eu vejo? Eu vejo o PT ou tendo candidato próprio. Hoje, o PT tem candidato. O PT teria um candidato próprio, seria o Camarão, a chance mais viável, mas também o PT pode apoiar a candidatura do Arlians Brandão. Essa possibilidade. Eu vejo o Brade como uma coisa mais remota do PT, entendeu? E os comunistas iriam nessa candidatura com o Camarão no PT. Agora, num segundo turno, Orleans, Brade, aí já é uma outra história, né? Uma outra situação. Aí quem sabe, né? Mas as pesquisas mostram, o eleitor mostra que não há. Aí liga, né? Não coaduna Brade com esse eleitorado de PT com o eleitorado de esquerda. É porque o prefeito fica de olho também nas redes sociais. Exato. E viu, por exemplo, o comentário que ele fez, rechaçando isso, né, rebatendo essa informação, e praticamente 100% dos comentários foi realmente não concordando com uma possível aliança do prefeito Eduardo Brade com o PT, Partido dos Trabalhadores, e com os próprios esquerdistas, né, os comunistas. Então, possivelmente isso aí deve ser servir de parâmetro para o prefeito Brade, Ricardo. Com certeza, o Brade é muito atento a isso e é um termômetro fácil de medir, né? Isso que o John falou. Eu parei no posto de gasolina aqui, que eu costumo abastecer, o frente disse, eu sou eleitor do Brade, se for juntar com os comunistas, com a esquerda, eu não voto nele. Pode dizer para ele, como se eu fosse do Brade. Mas ele sabe, né? Agora, sim, eu achei a reação do Brade muito visceral, até por conta disso, né? Porque ele percebeu a reação do eleitorado dele. Exato. Mas a jornalista que deu a notícia desse encontro, a Carla Lima, nossa colega jornalista, é uma jornalista séria e bem informada. Certamente ela colocou aquilo que uma fonte criteriosa, numa das fontes boas que ela certamente tem, passou, né? E o Brade não mentiu, não, o Brade, né? Não teve com o PT lá no final de semana, que ele disse que estava aqui, inclusive. Só que outro colega nosso, jornalista, também bem informado e sério, o Glaucio Ariceira, foi apurar essa história e constatou que nem a Carla Lima e nem o Brade mentiram, né? Os dois falaram a verdade. O encontro não foi no final de semana. O Brade tem razão. A Carla Lima disse que teve o encontro. Ela tem razão, só que o encontro teria ocorrido na quinta-feira, né? O Brade teria estado, ou esteve lá, isso é fato, em Brasília na quinta-feira, e o encontro com o Edinho Silva teria ocorrido lá, né? Mas vendo a reação nas redes sociais, eu estou com o John, isso pouco interessa para o Brade essa aliança, pelo menos a título de primeiro turno, né? Em um eventual segundo turno, pode-se pensar, mas por hora é queimação. Segundo turno é outra eleição, né? O pessoal aí muda completamente, dizem que o negócio é mais embaixo. Agora também tem um detalhe, viu? Só um parênteses. Se o segundo turno não tiver eleição presidencial, né? Que acredito, a meu ver, vai ter sim. Né? Eu vejo mais provável as duas eleições, né? Mas eu vejo mais probabilidade de segundo turno na eleição presidencial. No Maranhão, acredito que tenha a eleição de segundo turno, mas o cenário ainda está muito indefinido. A gente não sabe nem se o Brade será candidato ou não, né?
Ainda não definiu nada. Deixa eu mandar aqui um abraço quem está comigo na rede social, @Olavo Sampaio, boa noite, pessoal, da bancada, Jucivano, aqui de Imperatriz, ligado todos os dias. Jucivano, obrigado, amigo, pela audiência aí. Boa noite, tá com a gente o Marques, da cidade de Bacabeira, aqui pertinho. Meu primo. Teu primo aí. Marques. Marques, não, é verdade, eu procuro... Ricardo Marques. Ó. Depois o gaiato sou eu. Tá vendo? Tá acompanhando aqui, obrigado pela audiência. Quem tá também é Eduardo Guimarães, valeu, Eduardo. Acompanhando mais aqui, agora deixa eu ir aqui para o nosso, agora eu vou olhar aqui o nosso WhatsApp, 21069403, enquanto isso a gente vai para o próximo assunto, já vou vendo aqui a sua participação. Daqui a pouco tem mais, parentes ou não, do nosso Ricardo aqui. Outra indefinição está acontecendo no Palácio dos Leões. Segundo o governador, o presidente Lula quer 2 amigos como candidatos ao Senado e um deles pode ser Carlos Brandão. Detalhe, na história, o comandante do Palácio dos Leões ainda não bateu o martelo e ainda vai apresentar um plano B. Como é que fica essa conta, essa história toda, Ricardo? Olavo, eu passo a pauta para o nosso colega John Coutrin, que esteve lá, hoje teve esse café da manhã, né, com os jornalistas e o governador, diretamente uma conversa franca, aberta, e o John acompanhou tudo. John? Antes do John, tem um vídeo aí, né? Pronto, vamos lá. O Carlos Brandão, ia dizer, falando senador Carlos Brandão, governador Carlos Brandão, aqui no nosso Tá Na Hora. Vamos acompanhar então o vídeo do governador, daqui a pouco a gente volta para comentar. Pronto. A estrada já está, tanto do Pujuca até Pinheiro já está pronta, inclusive já estou sinalizando, e de Vitória até Pinheiro só faltam 20 quilômetros para a gente finalizar. Lógico, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer uma caminhada lá do Pujuca até Pinheiro, agora está sendo feito como nunca foi feito. Lá, nós estamos colocando 1 metro, 2 metros de pedra, sai de Rosário, 240 quilômetros de caçamba levando pedra. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no padrão que está sendo feito. É toda de pedra? Não. São os pontos críticos onde o solo é mole, aqui é o pântano, né? E a gente está colocando pontos críticos para poder não dá para fazer nela toda. Aliás, essa estrada eu penso para passar para o governo federal. Já tem uma tratativa, porque é impossível manter aquela estrada. Já tem uma tratativa com o Isenã, dela federalizar, saindo ali de Vitória até Pinheiro, Santa Helena, Incluso, e aquilo ali federalizar. E aí, John? Isso aí foi um encontro com jornalistas do governador Carlos Brandão e ele fez um balanço, viu, Olavo e Ricardo, do governo dele. E ele abordou por tópicos: saúde, educação, infraestrutura, segurança alimentar. E aí ele estava falando de infraestrutura, das obras, né? Inclusive citou as obras da Litorânea, Metropolitana, aqui em São Luís, e das obras da Baixada Maranhense das estradas. No quesito política, já depois desse momento, ali na conversa com alguns jornalistas, o governador Carlos Brandão foi questionado sobre essa conversa com Lula. Né? Vou resumir aqui mais ou menos o que ele disse. Primeiro, essa conversa com Lula foi no final de outubro, vocês lembram, né? Final de outubro, mês de outubro deste ano. Lá o Lula reuniu com o governador Carlos Brandão e depois dessa reunião, o Brandão disse que não poderia falar nada, não é? Que ele fez lá um acordo com o Lula que não era para divulgar nada sobre essa reunião por enquanto. Bom, aí passou-se o tempo e surgiram várias especulações. Que o Lula impôs o camarão, que o Lula não aceita o Orleans, que seria uma terceira via. O que aconteceu? O Lula, primeiro, fato, né? O governador Carlos Brandão disse isso. O Lula pediu para o Brandão ser candidato a senador. Isso aí ele falou, o Brandão lá hoje, não é? O governador Carlos Brandão. Pediu que ele quer 2 senadores amigos. Lula falou para o Brandão que ele quer 2 senadores amigos no Maranhão e pediu para o Brandão ser candidato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi colocada a possibilidade de uma terceira via. Terceira via de quê? De não ser nem o candidato ao governo, de não ser nem o Orleans e de não ser nem o Camarão. Um candidato de terceira via que unisse dinistas e brandonistas ao governo. Aí até chegou a se falar de fofuca, né? O Rubem Júnior tentou se viabilizar também, né? Aquela confusão com os áudios. Mas
foi tocado esse assunto sim, né, por parte do Lula. Terceiro, que o Brandão disse, que você vai falar em política em janeiro e que até janeiro ele espera que isso seja resolvido, Olavo e Ricardo, não é que eu acredito que não. Que em janeiro não vai, acho que não resolve essa questão de chapa que é governador do Maranhão. E que, por fim, quarto, o Brandão disse que vai levar uma contraproposta ao Lula, que eu acredito que a contraproposta será a candidatura do Orleans a governador, vai manter Orleans, e que o Lula definirá os candidatos a senador, os amigos que ele quer, né? A vaga 1, a vaga 2, a vaga de vice e os suplentes. Então, eu acho que basicamente deve ser isso. Mas essa foi uma fala do Brandão hoje que clareou um pouco o cenário, não é? Ali em relação a essa questão envolvendo o Maranhão, que eu acho que ainda está indefinida ainda e que não se resolve em janeiro. A gente vai ficar aí aguardando para ver o que vai acontecer, né? Cada vez mais sendo necessário falar de política, né? Eu lembro que eu tive mês de setembro ou outubro, eu não lembro, John, entrevistei, estava com o governador Carlos Brandão ali no lançamento, perguntei para o governador algumas coisas, ele realmente não respondeu, ele preferia dizer que só depois, que ia cuidar do governo, mas agora com a proximidade do ano de 2026, um ano eleitoral, essa conversa política ela se faz cada vez mais necessária e o diálogo vai girando em torno disso, né, Ricardo? Sim, mas eu estou com o John, não tem tempo hábil para se decidir isso até janeiro, porque o Brandão não vai tomar decisão nenhuma antes de ter um novo encontro com o Lula, que certamente, antes desse novo encontro com o Brandão, vai procurar conversar com a turma aí dos comunistas, dinistas, camaronistas e coisa e tal. Então não dá, daqui na próxima semana a gente é mais fácil a gente ver o Lula carregando aquele isopozão nas costas numa praia qualquer da Bahia do que falando em política, né? Porque vem... Natal, Ano Novo, é normal que ele, é compreensível até que ele dê uma parada para respirar. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi o Lula dizer que quer 2 amigos, né, como candidatos ao Senado. Aí eu fico me perguntando, vem cá, e a Elisiane Gama não é amiga, não? A Elisiane está muito desgastada, o eleitorado da Elisiane, a maior faixa é o evangélico. O evangélico hoje refuta o nome da Elisiane, isso é notório, a gente percebe claramente, mas porque ela tem lá no Senado defendido as pautas do campo progressista, tem quebrado lanças em favor do Lula, então ela não é amiga do Lula. Por isso que eu não confio em palavra de político nenhum, bicho. A Elisiane está desgastada. Por isso que ela também, a Elisiane fica atirando para um lado e para o outro, né? Uma hora está aqui com o Brandão, aí corre para o Kassab, quer viabilizar uma aliança do PT com o Braide, porque a coitada está aí querendo respirar e não vê como, né? A meu ver, independente da situação eleitoral da Elisiane, pelo histórico de postura dela lá no Senado, em favor do governo e das pautas progressistas, ela merecia sair, pelo menos, de forma digna, né? Alguém conversar com a Elisiane. Vem cá, Elisiane, você não vai ficar desamparada, você vai pegar aqui, sei lá, uma vice-governadoria, um cargo qualquer, um ministério, uma coisa desse nível. É essa coisa que me enoja na política. Eu tenho muitas restrições a Elisiane. A Elisiane foi sacana com o Everton, como foi o Otelino, como foi o Fufuca, como foi o Pedro Lucas e tantos outros. Tenho muitas restrições a esse povo que não é confiável. Mas ela não merece esse tratamento. Mas tem também aquela questão, pensando aqui pelo lado do outro lado, do povo mesmo, Ricardo, tem também a rotatividade, né? Porque ela sai, dá lugar a outros e ela, quem sabe, volta uma estaca sendo candidata a deputada, né? Fazendo negócio girar. Ou seja, uma hora candidata de uma coisa, de outra, né? Sei lá, uma alternância. Pois que se busque outro discurso. Esse discurso de que eu quero 2 amigos lá, Sim. Aqui no Maranhão não cabe, porque ele teve 2 senadores extremamente corretos, Verdade. fiéis ao governo e ao campo progressivo. O Everton Rocha, que é indiscutivelmente um grande articulador que o governo tem lá no Senado, vice-líder do governo, é a Elisiane, que se desgastou, né, perante ao eleitorado dela. Esse discurso, eu quero 2 senadores amigos, cabe lá no Ceará.
que tem um senador de direito, Eduardo Girão, que agora vai pleitear a renovação do mandato. O outro senador que também encerra agora o mandato em 2026 é o Cid Gomes. O Cid está dizendo lá que não quer mais ser candidato a nada. Então, lá o Lula tem que trabalhar esse discurso aí. Ó, a gente precisa de dois. Convencer o Cid a continuar a disputar a reeleição e buscar um outro nome. Lá no Ceará cabe. Mas aqui no Maranhão, esse papo de quero dois amigos lá no Senado, cabe não. Tem razão. E deixa eu lembrar até porque na eleição passada, há quase 4 anos, 3 anos, o Lula, o presidente Lula, foi explicitamente a favor da reeleição do Carlos Brandão, deixou aí o senador Everton e nem por isso ele fez biquinho ou fez zanga, né? Continuou ali aliado de primeira hora, superou isso, passou e continuou aliado, não estremeceu, né? Isso aqui a gente vê aí uma relação política que transcende essa questão eleitoral. Até por isso, também por isso, Olavo e John, a situação do Everton aí na busca pela reeleição é extremamente confortável. Converse com 10 jornalistas que cobrem o dia a dia da política, você vai ouvir. Aqui a chapa do Orleans está definido o Everton numa vaga para o Senado, falta definir a outra. Isso é praticamente um consenso dos jornalistas. Agora, se o Brandão de fato for candidato a senador, aí seria outro problema, não é? Aí, a meu ver, seria a chapa hoje Brandão, o Everton. Aí tem o Fufuca, né? O Fufuca poderia continuar como ministro, se o Lula ganhasse. E poderia encaixar a Eliséine como vice, não é? Numa chapa, né? Assim, para contemplar todo mundo, não é? Como o Ricardo está falando. Que não pode abandonar, né? Porque nessas conversas que eu estou vendo aí, lá em cima, a Eliséine fica sempre em último lugar. Se falar de Fufuca, de Everton, de todo mundo. Mas a Eliséine... Fala até de Fufuca, que é notoriamente um cara de direita. Isso. Entrando aí nessa conta, né? Entrando na conta. Aqui no Maranhão o negócio está assim. Eu vi um comentário de uma pessoa falando que faz cruzado, Lula, Braide, não sei o quê, vai costurando assim, né? Como você já tinha comentado, né, Ricardo, essa questão do Maranhão ser um pouco um caso a ser estudado aí. Mas isso fica para as próximas resenhas. Amanhã a gente volta com a nossa resenha aqui no Tá Na Hora Maranhão. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Beijo na família. Até amanhã. Tchau.